Olá, professor César Ferraz, seu professor de História, e hoje nós vamos ver impacto da conquista da América. Vamos lá? Então, qual a questão que nós temos que levantar? Conquista ou descobrimento? Descobrimento, porque os europeus argumentam que era uma terra que ninguém conhecia, então para eles era interessante, pois eles podiam se apossar das riquezas que existiam aqui no continente americano. Mas é conquista, porque eles saquearam a terra e exterminaram os indígenas para se apossarem das riquezas do continente americano. Agora, quais foram os artifícios que os europeus utilizaram? Por exemplo, violência física. A gente vê a superioridade dos armamentos europeus, né? A cavalaria, o aço, as armas de pólvora. Então, por exemplo, as armas de fogo, os indígenas pensavam que era um trovão dos deuses. A questão da montaria, eles achavam que era um só ser mágico, diferente. Então, tudo isso faz com que o indígena tome um susto ao se deparar com o europeu, ainda mais com o poder e a potência das armas de aço. Outra coisa importante é a questão das doenças contagiosas, às quais os indígenas não tinham imunidade, sarampo, varíola e até mesmo gripe. Tá? E os europeus transmitiam de propósito essas doenças para os indígenas se contaminarem, morrerem, e que acabava aí se tornando a conquista mais fácil. E os indígenas sentiam o impacto disso, né? O impacto do dano físico e psicológico. Físico porque eles não conseguiam tratar, e psicológico porque eles acreditavam até se tratar de uma punição dos deuses. Tá? A gente vê que outra questão aí que fez com que os indígenas, os nativos da América, os povos pré-colombianos fossem conquistados, foram os conflitos internos. Então, por exemplo, os incas, os maias, os astecas, principalmente, óbvio, né? Os incas, os astecas, que dominavam muitos povos, quando os europeus chegam, esses povos dominados se aliam aos europeus na esperança que se formasse aí uma força, uma coalizão para lutar contra esses povos dominantes, os incas e os astecas. Então os europeus utilizaram isso para dividir e conquistar. Nós temos que falar também da violência cultural. Os europeus se colocam como uma cultura superior, né? A cultura do branco, europeu, católica, é colocado como superior. E aí a gente vê a ação da Igreja Católica catequizando os indígenas, substituindo aos poucos a cultura indígena pela cultura europeia. A gente vê, por exemplo, a demonização dos deuses indígenas, a condenação dos indígenas por não usarem roupa, a condenação da poligamia, a condenação da antropofagia, ou seja, os costumes indígenas vão sendo aos poucos substituídos pelos costumes e cultura europeia. Então, nós temos que entender que a conquista da América ela não foi só um fator da força do europeu, das armas, da arma de fogo, da arma de metal, da cavalaria. Foram uma série de fatores. As armas foram importantes, mas a gente tem que lembrar das doenças às quais os indígenas não tinham imunidade e eram contaminados de propósito. Nós temos que lembrar que também os indígenas foram submetidos ao trabalho escravo. Os indígenas eles tinham conflitos internos, os europeus souberam usar esses conflitos internos, manipulando os povos, colocando eles uns contra os outros, e a demonização da cultura indígena, tirando a base na qual os indígenas viviam, se tornando gradualmente aí com uma cultura semelhante à dos europeus,
principalmente na questão religiosa, uma base importante. Vamos às atividades? Diferencie descobrimento de conquista. Descobrimento é porque ela era desabitada, a América, e as riquezas podiam ser todas dos europeus. Conquista, o povo foi dizimado e a terra foi saqueada. Explique a violência física contra os povos nativos da América. Então as armas dos europeus eram mais eficazes em matar. A gente tinha a pólvora, o aço e a cavalaria. Como as doenças europeias ajudaram na conquista do continente americano, né? Eram doenças às quais os indígenas não possuíam imunidade, por isso morriam. Como os conflitos internos colaboraram para eles, os europeus, conquistarem grandes culturas da América e de mais povos. Porque os povos dominados, né, pelos incas e pelos maias se aliaram aos europeus com a promessa de liberdade. Relacione o catolicismo à cultura dos povos nativos da América. Então, o catolicismo, a igreja demonizou a cultura indígena e substituiu pela cultura europeia. Então a gente vê que a conquista da América não foi só uma questão de armamento, foi uma série de fatores. Tirando a cultura do indígena, a escravização do indígena, a utilização dos conflitos internos e a contaminação proposital dos indígenas por doenças às quais eles não tinham imunidade. Então essa foi a sua aula de hoje, professor César. Até mais.